Notícias de Patos e região. O seu portal de informações. Olá, muito bom dia para você. A Polícia Civil de Patrocínio apreendeu em um supermercado na cidade quase 450 caixas de sabão em pó que podem ser falsificadas. A denúncia partiu de uma consumidora que desconfiou das características do produto. Daqui a pouco os detalhes e tem mais no 30 Minutos desta quinta-feira, 28 de julho. Prefeitura de Presidente Olegário decreta situação de emergência por conta da estiagem. Falta de professores em CEMEI de Patos de Minas gera reclamação entre pais. Neto reclama de descaso com avô internado na UPA e cobra urgência em transferências para o hospital. Futebol. Grupo de zaga que vai defender Mamoré na Terceirona do Mineiro está formado. Agora, no 30 Minutos. A Prefeitura de Presidente Olegário decretou situação de emergência devido aos impactos da estiagem que já tem causado dificuldades em algumas localidades do município. O decreto declara a situação anormal caracterizada como de emergência nas áreas do município afetadas pela estiagem. O prefeito Renis Cambraia justificou a medida citando os impactos já provocados pela seca em Presidente Olegário, que atinge nascentes e cursos d'água e que nos últimos anos tem causado escassez hídrica na região. Nós temos aqui uma região onde tem uma escassez hídrica muito grande. Nós temos áreas aqui aproximadamente 40 famílias que precisam do nosso suporte com caminhão-pipa durante esse período de estiagem. Aqui nós temos a região da Prata, a região da Galena, alguns pontos importantes do nosso município que nós sempre temos que dar o apoio à nossa comunidade. No ano passado, nós utilizamos 4 caminhões-pipas durante um período de 4 a 5 meses para auxiliar essas famílias. Esse ano, da mesma forma, nós já começamos o planejamento, já estamos distribuindo água para essas famílias. Nós estamos em contato com o governo federal para que a gente consiga recursos também da área da Defesa Civil, para a gente dar um suporte maior a essas famílias, com caixas d'água maiores, com estruturas melhores, e também com o governo do estado. Ainda de acordo com o decreto publicado na última segunda-feira, a situação de anormalidade é válida apenas para as áreas comprovadamente afetadas pela estiagem, ficando autorizado às autoridades realizarem as medidas necessárias para levar a água a estes locais. Ele visa dar condições à gestão pública para a gente auxiliar as comunidades rurais onde tem uma escassez hídrica muito grande. Nós temos a validade desse decreto, dessa data, até 31 de dezembro, podendo ser prorrogado na medida que forem feitas as adequações, período chuvoso, a gente faz todo esse acompanhamento para ver quando que esse decreto vai continuar. A seguir aqui no 30 Minutos, 100 professores em CEMEI de Patos de Minas, famílias cobram contratação de professores. E Neto reclama de descaso com avô internado na UPA e cobra urgência em transferência para o hospital. No bairro Jardim Panorâmico, em Patos de Minas, a falta de professores no CEMEI de Anicinha tem sido motivo de reclamação das famílias. Segundo os reclamantes, desde o início do ano, o Centro Municipal de Educação Infantil tem funcionado apenas em meio período. A justificativa da Prefeitura seria a falta de estagiários para a contratação. A Ângela trabalha como analista administrativa em uma empresa de transportes na cidade. Logo pela manhã, ela deixa a pequena Anabelle nesse Centro Municipal de Educação Infantil, que fica no bairro Jardim Panorâmico, em Patos de Minas. Porém, a unidade não tem acolhido a filha em um período integral e a mulher tem recorrido à família para olhar a criança. A situação acontece desde o início do ano. Desde o início do ano, as nossas crianças estão tendo apenas meio período, porque não tem estagiário para cobrir, a professora, por exemplo, do período da tarde. É necessário 2 profissionais, um professor e um estagiário. Só que não tem estagiário para todas as salas. De acordo com as mulheres, 3 salas da unidade não têm professores para atuar no período integral. Sem ter com quem deixar o filho, a Viviane teve que largar o emprego para cuidar da criança.
E agora, ela não consegue arrumar outro emprego, que ela possa trabalhar apenas meio período. Eu estava trabalhando, eu tive que largar o meu serviço, porque quem ficava com o meu filho era o meu pai. Meu pai faleceu, ele ficava com ele no período da manhã e à tarde o menino ficava com a minha mãe. Aí, por esse motivo, eu larguei o serviço, precisei largar. Agora eu não estou trabalhando, eu estou precisando, as coisas estão muito caras. Aí eu preciso de quem fica com o meu menino, mas eu não tenho condições de estar pagando uma escolinha para ele. Em resposta aos pais, a Secretaria de Educação teria dito que não está conseguindo realizar a contratação de estagiários para atuar na unidade. Porém, no bairro Sebastião Amorim, outro Centro Municipal de Educação Infantil está sendo construído. A justificativa não convence as mães, que acreditam que o serviço seja essencial na vida de muitas famílias. Eles falam que abriu o processo de licitação, mas que não apareceu ninguém. Então, assim, se não aparece estagiário, eles precisam ter uma outra solução. Eu acho que em outros momentos de outros prefeitos, eles fizeram a contratação de profissionais, de professores mesmo, para suprir essa necessidade. Então, assim, tem que ter um meio. Sem saber o que fazer, elas pedem uma solução do poder público. Nós que pagamos impostos, que temos esse direito, e o município simplesmente de braços cruzados, porque infelizmente, eu me sinto que estão todos de braços cruzados. E isso não pode, entendeu? A gente precisa de uma solução. Pois é, por meio de nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que a situação se normalizará nos próximos dias, pois um novo processo seletivo foi realizado e a Secretaria Municipal de Educação já realizou reunião para recrutamento e contratação de estagiários. Um idoso de 78 anos, internado na UPA de Patos de Minas, já conseguiu na Justiça uma liminar que autoriza a transferência para um hospital. Entretanto, a determinação ainda não foi cumprida. Enquanto isso, o estado de saúde de Sebastião Gonçalves tem se agravado e a família está desesperada. Sebastião Gonçalves de Leles está internado na UPA desde o dia 21 de julho. Após sofrer um AVC isquêmico, o idoso de 78 anos está com insuficiência renal e aguarda por uma transferência. A família dele já obteve uma liminar na Justiça que obriga que uma vaga seja liberada na rede pública e, caso não seja possível, providencia mais de R$72 mil para atendimento privado. Entretanto, Sebastião ainda está na UPA. Não atacaram a ordem judicial e de todo jeito quiseram dar alta para ele, né? Mesmo ele no estado que ele se encontra com AVC, né? Falência renal. Então, assim, não quiseram, deram alta para ele, só que depois que a gente chamou a polícia, fez o boletim de ocorrência, a médica foi e desfez a alta médica. Com apenas 17% dos rins em pleno funcionamento, o idoso corre o risco de falecer. De acordo com o neto de Sebastião, o pedido de transferência não teria sido sequer lançado no sistema. A gente veio com o número de protocolo judicialmente, passou para o SUS-Fácil, eles não lançaram no sistema e ficou por isso mesmo. Então, ou seja, não ia sair vaga para ele de forma alguma, no particular ou no público, e a gente ia levar ele para casa, correndo o risco dele morrer em casa. Gabriel Henrique relata que ocorre descaso por parte de alguns funcionários da UPA e que o avô não é o único na mesma situação. Tem paciente com barriga aberta de cirurgia, urinando pela barriga. Meu avô também, ele não perdeu os movimentos, então a gente que está tendo que fazer. E cada dia que passa fica mais difícil lidar com o pessoal daqui. Alguns funcionários muito mal educados tratam a gente sendo ríspido, grosso, sem educação, mas também tem muito funcionário bom. Mas, no geral, está deixando a desejar. Ele registrou vídeos no interior da unidade de pronto atendimento que evidenciam a dificuldade de manter o local limpo. Em um deles é possível ver um cachorro deitado debaixo de uma pia. Deixa a desejar a limpeza, parece que você está no meio do chiqueiro. Então, assim, no geral, a UPA tá bem precária. O idoso continua na UPA, no aguardo da transferência. Nós questionamos a Rede FEMIG sobre a transferência, né? E questionamos também
Deixa eu dar o resultado aqui para você, certamente, a transferência. Nós questionamos ainda, né, a questão da falta de higiene deflagrada, né? Questionamos aí a prefeitura sobre essa higiene deflagrada pela família do seu Sebastião na UPA. E em nota, a FHEMIG disse que as unidades da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais são prestadoras de serviços de saúde de média e alta complexidade, e esses serviços são regulados pelo município, que possui contrato com a FHEMIG, né, com as demandas e a capacidade de atendimento estabelecidas aí para cada unidade. A FHEMIG, portanto, e aí a gente, né, ainda nessa resposta, né, a FHEMIG, portanto, não possui autonomia para realizar transferências ou procedimentos que não estejam devidamente encaminhados pelas centrais de regulação dos municípios, é o que diz a nota. A Prefeitura de Patos de Minas ainda não respondeu. Olha, em instantes a gente fala mais da campanha de vacinação antirrábica em Patos de Minas. E depois de denúncia, a Polícia Civil de Patrocínio, você vai ver que apreendeu 450 caixas de sabão em pó em um supermercado da cidade que podem ser falsificadas. Para começar na semana que vem em Patos de Minas, a campanha de vacinação antirrábica. Cerca de 28 mil cães e gatos devem ser imunizados. A primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos começa no dia 1º de agosto, nos distritos de Patos de Minas. As primeiras comunidades que vão receber a equipe de zoonose são Pilar e Bom Sucesso. A gente inicia a vacinação a partir do dia 1º dos cães e gatos acima de 3 meses de idade na zona rural. Então, algumas equipes vão se deslocar para a região do Bom Sucesso, outras equipes estarão na região do Pilar. No dia 6 de agosto é a vez de vacinar os animais da área urbana de Patos de Minas. A vacinação vai acontecer nas unidades básicas de saúde, salões comunitários, escolas e pontos estratégicos dos bairros da cidade. A campanha foi dividida em 4 etapas. Inicia a primeira etapa no dia 6 de agosto, a próxima etapa é dia 20 de agosto, a terceira no dia 3 de setembro e a última etapa no dia 10 de setembro. A gente pede para levar os animais com uso de coleira, de guia, os felinos dentro da caixinha de transporte, né, que seja um adulto que esteja encaminhando esses animais para vacinação, e levar o cartão de vacina. Mas caso não tenha o cartão de vacina, a gente disponibiliza no momento. Serão 28 mil cães e gatos imunizados este ano, 3 mil a mais que 2021, quando foram imunizados 25 mil animais. A raiva é uma doença de zoonoses que pode ser transmitida para humanos através da mordida ou saliva de animais infectados. Em Belo Horizonte, 13 morcegos foram diagnosticados com raiva e em Patos de Minas, o INMA notificou um caso de raiva bovina no distrito de Areado. Assim como na Grande BH, Patos de Minas usou o esquema de prevenção para evitar a propagação da doença. A imunização é a única forma de prevenção. A raiva é uma doença letal, tanto para os animais como para o ser humano. Nós tivemos registro de casos de raiva em humanos esse ano, né, na região de Belo Horizonte. Então, a imunização é de extrema importância nesse momento. Para que a doença não volte, a chefe de zoonose pede para que as pessoas não deixem de levar seus animais para vacinação. Todo o calendário, como locais e dias, está disponível no site da Prefeitura. A vacinação vai acontecer de 8 da manhã às 4 horas da tarde. A vacina é distribuída pelo governo federal, né? Uma vacina de qualidade, ser importada, então é uma vacina muito boa e garante a imunização do animal, a prevenção da raiva. Melhor prevenir, né? Agora tem giro de notícias, algumas informações que também marcam a quinta-feira. A Polícia Civil de Patrocínio apreendeu 447 caixas de sabão em pó que podem ser falsificadas em um supermercado no bairro Morada Nova na noite desta terça-feira. A denúncia partiu de uma consumidora que estranhou a característica do produto. A caixa do sabão em pó da marca Omo não tinha o revestimento brilhante e nem a cola do lacre abre fácil, além de cheiro e numeração de lote diferentes do original. A Polícia Civil investiga o caso e o PROCON deve também fiscalizar o estabelecimento e outros em Patrocínio. A
Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a parcela de julho do Auxílio Brasil aos beneficiários CONIS de final 9. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. 17 milhões e meio de famílias são atendidas pelo programa. Recebem o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100, considerada situação de extrema pobreza, e até R$ 200, consideradas em situação de pobreza. Começa na próxima segunda-feira a inscrição para o segundo semestre do programa Universidade para Todos. Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudos parciais de 50% ou integrais de 100% em diversas universidades privadas. Para isso, o candidato precisa ter feito o Enem e atingido a média de 450 pontos em cada matéria e não ter zerado a redação. A inscrição deve ser feita até 4 de agosto no site acessounico.mec.gov.br/ProUni. O IBGE abriu nesta quinta-feira mais um processo seletivo para a contratação de trabalhadores temporários para o Censo Demográfico 2022. São ofertadas 15.075 vagas para recenseador. Para se candidatar, é preciso ter o ensino fundamental completo. O contrato tem duração de até 3 meses e pode ser prorrogado. A inscrição é gratuita e o prazo vai até 1º de agosto. A remuneração será por produção. Os candidatos devem levar a ficha de inscrição até um dos postos do IBGE listados no edital, disponível no site ibge.gov.br. Os números sorteados no concurso 2504 da Mega Sena nesta quarta-feira foram 14, 33, 41, 42, 44 e 55. Ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio está acumulado em R$ 22 milhões. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 5 apostadores de Minas Gerais fizeram a quina. As apostas foram feitas em Belo Horizonte, Contagem, Maiumirim e Patos de Minas. E o prêmio é de quase R$ 47 mil. Já aqui no 30, as notícias do Mamoré, né? Grupo de zaga que vai defender o Sapo na Terceirona do Mineiro está formado. O zagueiro do Mamoré está pronto para defender o time na disputa da Terceirona do Campeonato Mineiro. 5 zagueiros foram contratados pelo Mamoré para recrutar o time que irá buscar o acesso ao Módulo 2 durante a disputa da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Nilo Oliveira é o veterano do quinteto. Com 31 anos, o atleta natural de Brumadinho jogou pela União Luziense antes de vir para o Verdão. Eu comecei nas categorias de base de Cruzeiro, Atlético, e me profissionalizei no América, onde disputei algumas partidas no profissional. Depois fui por Ipatinga, por diversos clubes de futebol mineiro e também do futebol nacional. Outra contratação é a do goiano Gerson, de 23 anos. Como profissional, eu comecei no Itumbiara, depois eu fui para a Matonense e da Matonense eu fui para o Goiatuba, lá em Goiás também. Aí depois, em 2020, foi a época da pandemia, eu joguei no União Barbarense. Do União Barbarense eu fui pro Independente de Limeira, ano passado. Esse ano eu joguei no Lusiânia, no Candango estadual. E agora estou aqui no Mamoré. Gerson já foi volante e lateral esquerdo e afirma que sempre gostou de defender. Eu comecei a jogar com 5, né, na escolinha, na minha cidade. E eu não era muito habilidoso, então eu comecei jogando de zagueiro, aí um tempo joguei de volante, jogava de lateral e sempre joguei na zaga. Nascido no Rio de Janeiro, o zagueiro apelidado de Carioca é mineiro de coração e foi criado em Juiz de Fora. Antes do Mamoré, ele jogou por clubes paulistas como São Caetano, Água Santa de Diadema, além de times de Oswaldo Cruz, Barretos e Marília. Quando eu tinha 6 anos, saía chutando as latinhas na rua, né? Aí eu falei, meu pai falou, vamos te colocar numa escolinha tal, e a escolinha que ele achou foi o Esporte Clube Juiz de Fora. Comecei em 2006, se não me engano. Era lateral direito. Corria muito, cansava muito, falei, vou lá pra zaga que é um pouquinho menos complicado, vamos dizer assim. E foi onde eu comecei a gostar, peguei gosto, desenvolvi muito bem. Tentei de volante também, mas com o passar dos anos, fui ficando mais velho, eu decidi mesmo ser zagueiro, que eu acho que é a minha área, eu consigo dominar melhor. Já o baiano Jefferson de Guararema tem 22 anos e conta que foi designado para a zaga por uma observação feita pelo pai. Eu comecei de centroavante, né? Mas meu pai
falou meu porte físico e tal, grande, falou não, vai jogar na zaga, aí colocou pra zaga e até hoje tô aí. O caçula dos zagueiros do Mamoré é o Danilo Santos, recifense de 21 anos. Comecei no Vitória, time lá de Pernambuco, depois fui pro Comercial de São Paulo, depois pro Próspera de Santa Catarina, Atlético Itajaí, Santa Catarina também, e por último o Operário do Mato Grosso agora. Assim como alguns dos colegas, ele também se tornou zagueiro por acaso. No começo da minha carreira mesmo, eu era volante, né? Daí o treinador me puxou para trás para jogar de zagueiro na partida. E daí ganhei sequência, né? Fui bem, ganhei sequência e continuei. Os zagueiros reiteram quais são as dificuldades e desvantagens de atuar na zaga. O desafio do zagueiro é não tomar gol, né? É ser melhor que o atacante, não tomar gol, porque não tomando o gol você já está meio caminho da vitória. Né? A marcação, né? Os atacantes rápidos assim, mas tipo, com o trabalhando forte, né? Estando bem fisicamente também, a gente consegue suprir essas dificuldades aí. Não tem um atacante rápido, né? Mas a gente bem preparado, tem como dar uma sequência boa. Restam 10 dias para o início da segunda divisão do Campeonato Mineiro. A estreia do Sapo irá ocorrer em casa no primeiro sábado, dia 6, quando o Clube Patense irá enfrentar o Paracatu no estádio Bernardo Rubim de Queiroz. O Mamoré precisa montar uma equipe bastante competitiva, né? Terminado aqui o 30 Minutos, que volta amanhã às 11h30 da manhã. Eu te encontro logo mais às 19 horas no NTV News. Te espero lá. Gui Boaventura.